2, 1, gravando. Bem, então, boa noite mais uma vez, queridos. Né? Uma alegria estarmos juntos em mais um encontro. Esse que seria o segundo encontro de forma presencial, né? Mas, por força das circunstâncias, nós seguimos aqui no virtual com a oportunidade de, pelo menos, compartilhar o conteúdo que nós reservamos para este dia, né? E nesse caso será esta noite, mas para o segundo encontro, né? Então nós vamos tratar dos aspectos fundamentais do mistério e do culto eucarístico, que são que é o que está que nós vamos decorrer no que está no decorrer do capítulo 2, né, das páginas de 39 a 61, tá certo? As nossas fontes são as fontes óbvias, né? Esse livro ele é um excelente resumo da fonte principal. Tem um formador da arquidiocese, um dos melhores, talvez o melhor formador de liturgia que eu tive a oportunidade de conhecer na vida, que é um monge beneritino, né, que é Dom Jerônimo. Não sei se vocês conhecem, eu acho que Silvana assim, porque volta e meia ele vinha aqui na paróquia, né? Ele é muito amigo do Padre André e Padre Sandro também. Então, Dom Jerônimo, volta e meia, ele está por aqui. Mas Dom Jerônimo, ele é um doutor em liturgia, é um monge beneritino super culto, super inteligente, assim, e é daqueles que você passa uma noite inteira, uma vigília ouvindo ele falar e não cansa. Ele tem didática, ele tem profundidade, ele tem espiritualidade, enfim, eu sou super fã de Dom Jerônimo. E tem uma frase que ele usa, que ele diz que a grande biblioteca católica é o Missal Romano. Então, o Missal Romano, ele é a biblioteca, porque nele contém-se todos os livros e tudo que se precisa da liturgia, ele brota do Missal Romano, né? Ele vem do Missal Romano. E nós utilizamos, aí, esse é um dos meus livros de cabeceira, eu coloquei esse efeito de fundo de tela, né? Pronto, aqui. Um dos meus livros de cabeceira, que é esse aqui do lado esquerdo, que é a instrução geral sobre o Missal Romano, introdução ao lecionário, tá certo? Então, o livro Ministro, ele é um compilado do que vem do Missal, do Catecismo, da Imensa Caritatis e da Lumen Gentium e de todos os documentos da Igreja que tratam da Sagrada Liturgia, tá? Mas, basicamente, as fontes do nosso ministério estão nesses três livros que são derivados da biblioteca que é o Missal, exceto o Catecismo, né? Digamos que o Catecismo da Igreja Católica ele é o segundo pilar da Igreja, né? Os pilares da Igreja é a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Então, a Sagrada Escritura é a Bíblia e a Sagrada Tradição, o Catecismo da Igreja Católica e todo o magistério da Igreja, tá? Então, basicamente, são as nossas fontes para a formação mínima para o que a gente precisa entender, tá certo, para o ministério. Então, vejam, quando a gente trata de missa, quando a gente trata de mistério eucarístico, essa pergunta, ela salta às nossas vistas, né? Porque nós já fizemos essa pergunta certamente em algum momento, e essa pergunta também já nos foi feita em algum momento, né? Seja por criança, eu coloquei ali a criança com dúvida, ou seja por adultos e até idosos, mas que ainda são infantis na fé, né? A gente sabe que as pessoas crescem e não amadurecem na fé, na mesma velocidade, né? Tantos jovens, né, e pessoas de média idade, assim como nós, que têm uma maturidade, né, espiritual e tudo mais, do que muita gente que está na igreja desde antes do Concílio Vaticano II, que está lá desde os anos do tempo de vovó, e não conseguiram aprender, né? Passam, entra ano e sai ano, década a década, passa o século e não conseguem aprender, né? Elas estão ali, meio que no botão automático, mas não conseguem aprender. Se perguntar, eu não sei porque vovó faleceu já faz muito tempo, mas se eu perguntasse a vovó, não sei se ela conseguiria responder com muita propriedade essa pergunta, né? Porque também, enquanto Igreja Católica, não é que nós falhamos na catequese. Talvez a gente falhe no incentivo, né? Porque assim, o magistério da igreja é um tesouro, né? É um tesouro e ele é inesgotável. Mas as pessoas não têm acesso ao tesouro, né? As pessoas preferem ficar na superfície do que mergulhar para catar as pérolas no que tem no fundo da água, né? Então as pessoas vão ficando ali no raso,
naquela fé superficial, naquela prática muito mais devocional do que qualquer outra coisa, e não conseguem mergulhar profundo no mistério, né? Então, trata inclusive o mistério é a forma de Deus se revelar. A gente às vezes trata um mistério e aí as pessoas entendem o mistério como algo misterioso, né? Oh, nossa, é algo misterioso, né? Aquela coisa de filme de suspense, e aí, pelo meu nome, eu tenho propriedade para falar, né? As pessoas pensam aquela coisa do filme de suspense, né? Quando, na verdade, o mistério ele é a forma de Deus se revelar, né? Quando a gente reza o terço, não são os mistérios do terço que a gente reza, né? E aí, por que é mistério? É porque é uma coisa misteriosa? Não, é porque é a forma de Deus se revelar. Então, nós meditamos os mistérios do terço, porque são mistérios na introdução ali do texto, né, devocional, a gente diz, né, meditar os mistérios da encarnação, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vivemos um mistério, nós contemplamos um mistério. Então, é a forma de Deus se revelar. Então, o mistério eucarístico é a forma que Cristo encontrou de se revelar para nós, para o seu povo. É a forma que ele encontrou de permanecer conosco, como diz lá em João capítulo 6, né? Eu estarei convosco, fazer isso em memória de mim. Enfim, a frase principal, a frase-chave ali da oração eucarística, quando as espécies são consagradas, né? Tomai, comei, tomai, bebei, todos vós, né? E fazer isso em minha memória. Então, eis que permanecerei convosco até o fim dos tempos. Então, a forma de Cristo permanecer entre nós e se revelar para nós é o mistério. E, no caso, o mistério eucarístico. Mistério para quem não entende que um pedaço de pão, uma bolachinha, como pejorativamente algumas pessoas falam, ou um gole de vinho possa ser Cristo, mas foi exatamente a forma que ele explicou, né? Quem come esse pão é a minha carne, esse vinho é o meu sangue. Então, é um mistério para quem não entende. E para nós que entendemos, é mistério também, mas como forma de se apresentar, como forma de permanecer conosco. Então, quando surge essa pergunta, o que é a missa, é uma pergunta que nós já fizemos e que nós já recebemos. O que a gente tem que saber é conseguir dar a melhor resposta, tá certo? Então, primeiro, que a celebração da missa é o centro da vida cristã, certo? A celebração da missa é o centro da vida cristã. Não há outra. Não há nada mais central, não há nada principal, na vivência da vida cristã que não seja a missa, certo? Então, eu coloquei em letras garrafais para a gente conseguir entender um conceito que a gente consiga responder quando a gente receber essa pergunta. Então, é o culto perfeito que os homens oferecem ao Pai, adorando-o pelo Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo. Então, a missa é o culto perfeito dado a Deus. É o culto perfeito que os homens oferecem a Deus por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo, que é assim que as orações, né, a oração coleta e as outras orações da missa sempre terminam, né? É levado ao Pai. Inclusive, a missa não é um culto a Cristo, é um culto a Deus, né? Por Cristo no Espírito Santo, que é quem faz tudo aquilo ter sentido, ter alma, né? Então, é um culto perfeito que os homens, que nós oferecemos ao Pai por Cristo no Espírito Santo, de uma forma mais resumida. Mas se alguém perguntar para nós o que é a missa, a nossa resposta tem que ser essa. A missa, ela é o centro da nossa vida, ela é o culto perfeito. Não há nada mais perfeito que uma celebração de uma missa para a vida cristã, porque é o culto perfeito, onde nós, homens, e aí onde o Cristo completo adora a Deus. O Cristo completo, o Cristo que é a cabeça da igreja e nós que somos os membros. Então, é o Cristo completo adorando a Deus, adorando ao Pai, em ação de graças ao Pai, pelo Espírito Santo. E aí, todas as demais ações sagradas estão ligadas a ela, certo? Elas partem dela, iniciam dela, partem dela ou se concluem com ela. Mas todas as ações sagradas da Igreja Católica, elas partem da missa e dessa partida, ela também volta para a missa. Ela gira em torno. Então, é da missa, a missa ela é a missão que nos envia, e tudo que nós fazemos depois, nós rendemos ação de graças a Deus pela missa, né? Então, tudo começa na missa, tudo vai terminar, vai continuar pela missa e vai terminar
com ela também. Então, Cristo está presente tanto na Assembleia reunida em seu nome, na pessoa do ministro, na sua palavra e nas espécies eucarísticas. Isso está na introdução geral do Missal Romano, que é este livro aqui, na introdução geral do Missal Romano, nos capítulos, ou nos parágrafos de 16 a 27, certo? Então, o culto perfeito dado a Deus, onde adoramos Cristo, Filho de Deus. E aí, seguindo, se nós entendermos a missa, nós vamos compreender nosso papel e o nosso lugar, entendeu? Como ministros, esse entendimento da missa nos faz compreender melhor o nosso papel e o nosso lugar, né? Então, a presença real de Cristo sobre as espécies do pão e do vinho nasce somente do sacrifício eucarístico. Então, só é Cristo a partir do momento em que aquele pão e aquele vinho é oferecido em sacrifício. E aí as espécies do pão e do vinho, elas nascem, né? Elas renascem, elas surgem, consubstancialmente são mudadas para sacrifício eucarístico, né? Então, a presença real de Cristo nasce somente desse sacrifício. Na outra forma, né, de aparecer o Cristo. Não tem como pegar a hóstia lá do armário, vinho, trazer aqui para casa e aqui vai virar Cristo. Não. É apenas do sacrifício imolado no altar. E aí, onde o próprio Cristo, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Que eu acho que é a oração eucarística terceira que fala no decorrer da oração. Cristo sacerdote, ele é sacerdote, altar e cordeiro. Ele é vítima imolada, mas glorificada. Então, quando a gente vai entendendo, né, a missa de fato, esse papel do ministro também, o nosso papel como cristão, né, como católico, vai ficando mais claro, né? Porque eu participo de um sacrifício, mas também de um banquete que é uma festa, né? Então eu vou sentir que o momento, é uma passagem, né, dali do sacrifício que termina com a festa, com um banquete, glorificando o próprio Cristo, que é sacerdote, altar e cordeiro. Então, missa é sempre memorial da Páscoa, banquete sagrado, participação real no sacrifício de Cristo, sinal claro de comunhão entre irmãos. Nela, na missa, nada é individual. O encontro com Cristo é pessoal, todavia, comunhão só tem sentido se for entre irmãos. Eu até comi o S ali. Mas é entre irmãos. O efeito da Eucaristia se dá em comunidade. Veja, não cabe egoísmo no mistério eucarístico. Não cabe egoísmo na minha comunhão com Cristo. Porque ao mesmo tempo em que eu recebo individualmente ali o Cristo, meus irmãos também recebem, e nós ali somos o único corpo alimentado do mesmo banquete. Não existe banquete para uma pessoa sozinha. Não existe banquete solitário. Não adianta de nada eu chegar num restaurante, pedir um cardápio inteiro para uma mesa para eu mesmo comer. Ali é um ato de eu nem dou conta de comer tanta comida. É um ato de solidão, de egoísmo. Que eu não sou capaz de compartilhar com os irmãos aquela comida. Então, o sentido de comunhão tem que ser entre irmãos. Por isso que não existe missa para uma pessoa só, né? Existe o rito que o padre pode celebrar sozinho, porque é ele como sacerdote. O Monsenhor Oswaldo, ele sempre dá esse testemunho de que ele celebra a missa todos os dias. Todos os dias. Então, ele já celebrou em aeroporto, ele já celebrou em quarto de hotel, ele já celebrou onde ele tiver, aquela maletinha que ele anda ali tem tudo. Então, ele celebra todos os dias. Então, se ele não tem uma missa na agenda que ele celebrou na igreja, ele vai celebrar no quarto dele antes de dormir, porque ele dá esse testemunho. Ele foi instituído, ordenado sacerdote para celebrar o sacrifício. Então, ele vai celebrar o sacrifício todos os dias da vida dele. Então, assim, eu acho isso super profundo, porque, infelizmente, tem padres que, pela misericórdia, parece que falta ao padre vontade de celebrar. Era para eu dar pausa nessa parte aqui para não ficar gravado. Mas, enfim, eu não tô citando nomes, porque, assim, não é o caso citar nomes nem expor ninguém. Mas até para a gente orar, tá certo? Quando eu falo assim, eu não falo no sentido, não é recriminando, não é lamentando, não. É no sentido piedoso, sabe? Quando eu percebo, e a gente que convive com os nossos e com tantos, né? A gente vai indo para as missas por aí, a gente vai percebendo o ânimo, né? Tem hora que o padre tá desanimado, meu Deus, que ele tá ali
só porque, né, sabe, eu entendo que as mãos dele ali, ele é sacerdote mesmo, então o que ele fizer ali vai dar certo, mas pela vontade dele ele nem tava, né? Às vezes tem padre com uma preguiça de celebrar, meu Deus, né? Caiu uma chuvinha, o padre pergunta, vai ter missa mesmo? O povo vai com essa chuva? Aí, bem, padre, se o senhor for, o povo vai, viu? Mas, enfim, a gente vê de tudo, né? Mas só tem sentido a comunhão se for em comunidade. O padre tem permissão para celebrar sozinho, existe um rito específico, mas a missa é para ser celebrada em comunidade. Tanto que quando a missa vai começar, vai dizer, estando prontas a assembleia, vou ter marcado essa parte, estando preparadas o povo e o presidente, todos que vão servir, inicia-se a missa. Então a missa só inicia quando tem povo, só tem sentido ter missa para povo, certo? Então, vamos lá. Pra gente entender, minha gente, inclusive, uma situação que durante a pandemia, eu acho que eu comentei isso lá no nosso primeiro encontro, né? Durante a pandemia ficou aquela crise, né? De não ter missa, de ter missa em restrição de horário, em restrição de público por conta dos idosos e etc, etc. E muita gente não passou um bom tempo sem comungar, né? E eu tinha oportunidade de comungar, eu tinha oportunidade de comungar porque inclusive, eu ajudava na organização da missa que era transmitida na época pelo YouTube, né? Mas depois eu comecei a ficar incomodado com aquela situação. E sugeri a Padre Sandro na época que celebrasse de dentro da casa dele, na capela da casa dele. Porque ele estava lá com os padres, ele celebrava lá, a internet lá era melhor. Então convenci ele de fazer isso. Porque volta e meia aparecia alguém gaiato que sabia que estava tendo a missa lá transmitida e a igreja não pode ter missa de portas fechadas, né? Porque a missa é pública, sempre toda missa é pública. Não vai existir missa com igreja de porta fechada, nem que seja uma banda de uma porta, tem que estar aberta, porque quem quiser entrar, pode entrar. Então, apareciam pessoas, só que não podia porque era pandemia. Então só tava ali a gente para ajudar na câmera, para ajudar ali na credência, sabe? Mas apareciam as pessoas e não podia negar. Então, para não ficar aquela de que os privilegiados estão comungando, então eu vou fazer assim, padre, celebre dentro da sua casa, que aí nem vai eu, nem vai ninguém. Porque, assim, o sentido de comunhão é da comunidade. Minha comunidade não está podendo comungar. Minha comunidade não está podendo participar. Então, eu sou mais bonito? Não. Eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Não. Então, por que eu tenho que dar um jeito de eu estar comungando quando nem minha família está? Minha esposa, meus filhos, minha filha é pequena ainda, não fez primeira comunhão, mas meu filho mais velho sim. Então, era um momento que nem minha família está comungando. Aí eu sou mais bonito. Eu posso comungar por eles? Posso. Claro, cada comunhão que eu faço é pelos meus também. Mas, porém, contudo, todavia, não faz sentido. Eu tenho que, se minha comunidade celebra, eu celebro. Se minha comunidade sofre, eu sofro. Porque o sentido é comunidade. Então, o sentido da missa é sempre em comunidade. Então, como a missa ela é o ato perfeito, tudo converge da missa e converge para a missa. Por isso que, assim, os encontros terminam com missa ou começam com missa, né? Retiros começam com missa ou terminam, ou as duas coisas, né? A gente faz uma missão pela rua e celebra uma missa, né? A gente vai num assentamento onde o pessoal está lá criando uma comunidade lá, o padre vai lá, celebra uma missa. Por quê? Porque é a forma de reunir o povo de Deus e viver em comunhão, tá certo? E aí, minha gente, nós migramos para uma outra etapa, que é a comunhão em duas espécies, certo? Em duas espécies. A comunhão em duas espécies, ela é o pleno significado da comunhão. Por quê? Porque é onde acontece o tomai todos e comei, tomai todos e bebei, certo? Porém, eu conheci uma pessoa que dizia, ele ficava chateado, triste, quando a comunhão era somente com uma espécie, porque ele sentia que estava comungando pela metade. Mas vamos lá. O corpo contém sangue, certo? Meu corpo aqui está com sangue circulando. Precisa estar escorrendo sangue, sangrando, para saber que tem sangue? Não. Então, naquela hóstia, que é corpo, contém sangue, porque é corpo, ok? Então, a comunhão em duas espécies, visivelmente, mergulhada no cálice e tudo mais, são para situações específicas, tá certo? Permitidas em alguns casos. Tanto não deve acontecer em qualquer missa,
porque não faz sentido também, porque torna comum aquilo que é pleno, então não é para ser realmente em toda a missa, não. Mas nas missas, podemos dizer assim, mais especiais, nas festas mais significativas, na Páscoa, em Corpus Christi, no Natal, né, dessas grandes datas, a comunhão deve sempre ser em duas espécies. Deve sempre ser em duas espécies, tá certo? Porque é para que se viva naquele momento o pleno significado dela, tá? Deixa eu colocar uma pausa aqui, só com criança. Então vamos lá. É normal, né? Pois é. Tem criança na história, eu avisei desde que eu cheguei, tá? Os dois em casa aqui, né? Então comam enquanto eu chego, que eu já chego tarde em cima da hora. Minha esposa, não sei por que motivo não chegou ainda, porque já estava aqui perto desde que eu estava em Garaçu, mas enfim, uma hora ela chega. Paciência. Então vamos lá. Então veja, além dos casos previstos nos livros rituais, a comunhão em duas espécies é permitida nos seguintes casos. Dos casos previstos em livros rituais, é quando eu falei, né? Nas situações específicas necessárias, como as grandes celebrações, né? Então, fora elas, é permitida nos seguintes casos. Aos sacerdotes que não podem celebrar, então, quando se leva a comunhão para esses sacerdotes, eles podem comungar nas duas espécies. Os diáconos que estão ali a serviço, comungam em duas espécies. Os que servem na missa, e aí falando da missa propriamente dita, quando a gente está no altar, nós comungamos ali no altar mesmo, né? Então, em duas espécies, tá? Nas missas conventuais ou em comunidades religiosas, nos seminários, em retiros ou reuniões espirituais. Ou seja, não é em toda a missa que se comunga em duas espécies. São em situações específicas. Ou nas grandes celebrações, ou se não for uma grande celebração, se não for o Natal, se não for a Páscoa, se não for o Corpus Christi, se não for o Natal, é celebrado, pode ser dada tanto aos sacerdotes que não podem celebrar, ele não está celebrando, mas está na Assembleia. Ele deve receber em duas espécies. O diácono está ali no altar, ou ele não está servindo no altar, mas está na Assembleia. Ele pode e deve receber em duas espécies. E aí, nas missas conventuais, celebradas nos conventos, na clausura, ou nos conventos, enfim, nas comunidades religiosas, nos seminários, e reuniões ou retiros espirituais. É permitido. Está lá na Instrução Geral do Missal Romano, no parágrafo 283. E aí o missal vai dizer: cuidem os pastores, né, no caso os padres, né, de ensinar ao povo que quem recebe em uma espécie não fica privado de nenhuma graça necessária à salvação, porque tem o nosso povo que é doentinho, sabe? A gente tem um povo que às vezes é doentinho. Deixa eu colocar uma pausa aqui de novo. Vou sim. Tanto o material quanto o videozinho explicativo. Né? Quando o programinha resolver funcionar. Acho que o sinal tá fraco na internet aqui. Eu faço com calma, mas eu vou disponibilizar sim. Que, na verdade, para cada slide eu vou citando a página do livro, tá? Por exemplo, onde eu estou falando da comunhão em duas espécies, é a página 44, a partir da página 44 do livro. É porque, de fato, eu separei só os tópicos, porque só dá para a gente falar de tópicos, né? Se fosse falar, a gente fazer a leitura, além de ficar monótono, não ia ficar muito extenso com as explicações. Então, eu separei somente alguns tópicos, e aí eu vou deixar a atividade que é para estimular vocês a lerem, que aí vocês vão ter a semana para ler as páginas que eu citei do livro, para ir vendo justamente os detalhes com o roteiro da atividade, né? Que aí vocês vão acompanhando o livro, que o slide, de fato, ele só tem tópicos. O importante é a gente ler o livro. O livro, na verdade, é para isso, né? Então, veja, eu cuido dos pastores de ensinar ao povo que quem recebe em uma espécie não fica privado de nenhuma graça, porque o povo faz da Eucaristia devocional. Ah, se eu não comungar ajoelhado e na boca, eu cometi um pecado. Vejam só, vou abrir esse parêntese por nossos irmãozinhos piedosos, que o do véuzinho lá, beleza, tá? Ok. A igreja, ela vai colocando em desuso algumas coisas, mas também não proíbe que continue sendo usado. Eu não lembro nem de vovó usando lenço. E olha que vovó me levava para missa desde que eu era pequenininho, tá? Mas eu não lembro nem de vovó usando lenço. Minha tia freira nem o hábito usa, mas a congregação dela não obrigava a usar o hábito. E ela não usa até hoje, né? Só nas solenidades. Eu só vi ela de hábito uma vez, quando ela completou
aniversário de consagração. Mas enfim, o povo do véu, com toda a piedade, e aqui eu não quero julgar a piedade de ninguém, tá certo? Porque eu acho, em algumas situações eu acho bonito, acho piedoso, então as pessoas mais piedosas vão criando, tendo situações para comunhão, enfim, né? Então, assim, se eu puder me ajoelhar, eu me ajoelho, ok. Mas se tiver uma ocasião que não deu para me ajoelhar, eu vou comungar em pé. Eu vou comungar na boca, sempre que eu posso, que eu lembro, que é oportuno. Eu já vou com a mão para trás e abro a boca, né, para comungar. Quando não dá, eu vou pegar na mão. Isso não vai tornar nem a Eucaristia indigna, porque é impossível eu manchar a Eucaristia. É impossível, tá certo? E nem votar nesse excesso de autopiedade, onde eu não sou digno de. A gente não é digno de nada se a gente for para um resumo da obra bem literal. A gente não é digno de nada, tá certo? Nem ele está aqui, ok? Mas Deus nos torna dignos por piedade, pela misericórdia dele. Então todo o mérito é dele, o esforço é nosso e o mérito é de Deus, ok? Que nos chamou, que confiou em nós, pobres pecadores, etc, etc. Então, a gente tem que ter maturidade para entender o nosso lugar, tá certo? Eu não sou melhor que ninguém e também não sou essa miséria toda, não, tá com a molesta, né? Porque, assim, tanto tempo de caminhada, a pessoa desde a juventude, fez crisma, se na liturgia desde adolescente, né? Casei na igreja certinho, castidade até o casamento, parará, se esforçando para ter uma vida cristã, né? Uma vida honesta, digna, tentando não dar contra testemunho, nem dar escândalo, tudinho. Então, assim, a pessoa não é essa miséria toda, né? Mas tem gente que é aquela piedade, eu não posso tocar, eu não posso olhar, eu não posso chegar perto, enfim. Pulando essa parte. Então, os pastores, e aí o próprio documento da igreja é sábia, então ela avisa, os pastores cuidem de ensinar ao povo que quem recebe em uma espécie só não está privado de nenhuma graça. Não está privado de nenhuma graça. Então, quando é oportuno a comunhão de duas espécies, ótimo, excelente, é maravilhoso, é necessário, é catequético, né? Porque ensina as pessoas já ali que aquele momento é especial de fato. É doloroso quando tem oportunidade e o padre prefere não fazer. É doloroso, eu fico com dor no coração. Quando é aquela ocasião ali que poderia estar todo mundo comungando duas espécies, ia ser uma ocasião linda, só ia ficar mais bonito. Aí o padre opta por não, porque vai demorar, porque não tem cálice suficiente. Até isso eu já ouvi. Não tem cálice suficiente. Ai. Enfim. E aí eu fico ali, às vezes, no altar, comungando em duas espécies que eu estou servindo e me sentindo diferente do resto da comunidade, sabe? Às vezes aí fico eu ali, às vezes, preocupado. Meu Deus, por quê? Também não vou me achar, é um privilégio, porque, enquanto a comunidade só comunga em uma espécie, eu comungo nas duas. Aí eu lembro bem de Judas, porque Jesus disse, aquele que vai me trair é que está colocando a mão comigo no cálice, né? Então, assim, para quem se acha muito privilegiado, lembre-se, Judas teve o mesmo privilégio, né? Não mudou nada o coração de Judas de receber o pão da mão do mestre. E veja a contradição, né? Na cultura judaica, é uma honra receber no banquete o pão dado pelo mestre. É uma honra. Aí veja a contradição. Jesus diz, quem é que vai vos trair? Quem vai trair é aquele que a quem deu o pão. Toma. Aí eu acho que até Jesus olhou e disse, meu Deus. Imagina a confusão na cabeça. Mas ali era a oportunidade. Jesus toma o pão e te orienta, te converte, criatura. Dá um jeito, né? Reflete. Né? Então, o desespero de Judas, eu acho que para se suicidar, para tirar a vida, era justamente isso. Porque para ele tornou-se o caminho sem volta. Eu recebi o pão da mão do mestre, mesmo assim traí o mestre. Eu compartilhei do cálice do mestre, mesmo assim traí o mestre. Então, surtou. Né? Então, para ele era um caminho sem volta. Se ele se arrependesse, ele teria outro fim. Ok? Ele poderia ter se arrependido. Ele ia ser martirizado, ia ter o fim dos outros 11 apóstolos. Dos 10, né? Porque João é o único apóstolo que não foi mártir, né? Mas todos os outros foram à espada. Então, assim, ele ia ficar com a culpa. Ele ia se converter, porque Paulo se converteu também. Então, enfim. Então, é pecado por pecado ali, cada um tinha o seu. Então, esse ateu dele, ele ia ficar com um drama enorme de consciência, mas ele ia ser passado ao fio da espada em algum momento na própria história do Evangelho. Então, estaria resolvido. Mas ele
bateu o desespero, porque como é que eu estou na mesa do mestre, recebo o pão da mão do mestre, que é uma honra, e traí o mestre. Eu coloquei do mesmo, mergulhei no mesmo cálice do mestre e traí o mestre. Enfim. Então, eu tá comungando no altar, ali recebendo em duas espécies quando eu estou servindo, eu agradeço a Deus pelaquela oportunidade. Ao mesmo tempo, eu tenho que ficar vigilante para não dar uma de Judas, que estou comungando da mão do mestre ali, porque na missa o sacerdote é Cristo, né? Ele não age em persona Christi. O sacerdote ali em persona Christi. Então, na missa, o altar é Cristo, o sacerdote é Cristo, a palavra é Cristo, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ali no ambão, o ambão também é um altar, o altar da palavra. Então, ali também é o Cristo, né? E aí, quando o padre me dá a comunhão em duas espécies, eu ali estou recebendo da mão do próprio Cristo o pão embebido no vinho. E aí eu tenho que vigiar para não sair dali e trair o Senhor. Então, ministro, ministro, né? Que era assim, o padre ele falar, ministro, ministro, preste atenção, né? A gente ficar atento. Então, comunhão em duas espécies, esse sentido. E há outras normas, né? Que está aqui na página 45 do livro, que aí a taça do sangue da nova aliança, com a humanidade libertada, restaurada, reunida, beber pela taça do Senhor, liga-nos a Cristo e nos liberta dos ídolos. Isso é justificando, né? Os significados da comunhão pelo cálice, presentes na Bíblia e na vida litúrgica da igreja. Desculpe que eu fico lendo de trás para frente, que é a minha forma de ler, né? Eu leio, fico indo e voltando. Então, na página 45, está dizendo assim: os significados da comunhão feita pelo cálice presentes na Bíblia e na vida litúrgica da igreja são: 1. A taça do sangue da nova aliança, com a comunidade libertada, restaurada e reunida. Beber da taça do Senhor, liga-nos a Cristo e liberta-nos dos ídolos. Está em 1 Coríntios 10, 21. Todos nós bebemos de um só Espírito. Está em 1 Coríntios 12, 13. E na oração eucarística 3. O caráter festivo da refeição eucarística. Diante de mim preparas uma mesa e meu cálice transborda. Está lá no Salmo 22, né? Uma maneira expressiva de unir-se àquele que bebeu a taça da agonia, tomando consigo os sofrimentos e os pecados de todos os homens, que está lá no Evangelho, na hora lá que Jesus está no Horto das Oliveiras. O penhor e a esperança do banquete do reino, em verdade não beberei mais do fruto da videira, até um dia em que beber novo no reino de Deus. Marcos 14, 25, Mateus 26, 29 e 1 Coríntios 11 a 26. E também na segunda aclamação da anamnese da oração eucarística. Então, são os motivos para que haja comunhão em duas espécies, porque nos dá o caráter mais festivo. Outras normas estão na instrução geral do Missal Romano. Quem não tem, eu recomendo que adquira, tá certo? Cadê? Aqui que vai aparecer, né? Mas está lá no outro slide. Instrução geral. Inclusive, eu vi no Seta CNBB, estava em promoção, R$ 27. Né? Então, é baratinho e é onde eu tiro todas as dúvidas. É meu livro de cabeceira. Quando eu preciso responder algo, preparar algo, estou uma dúvida, eu leio e releio, vou e volto várias vezes aqui na instrução do Missal, porque na instrução do Missal está tudo que eu preciso saber sobre liturgia, para orientar as pessoas e para me orientar principalmente, tá certo? E aí, minha gente, eu encerro com um debate, que aí nós vamos tratar melhor quando a gente se encontrar novamente, mas para a gente refletir, está na página 47 a 50 do livro. Leiam, tá certo? Para a gente debater melhor. Mas a pergunta é, e aí quem puder aí me responda o que vier na cabeça. Quantas vezes se pode comungar em um dia? Acho que tem o microfone aberto aí, rangendo. Tem alguém com o microfone aberto. Pronto, agora. Sim. Então, a pergunta é: quantas vezes se pode comungar em um dia? Quem arrisca a resposta? Lembra de Faustão? Errou! Mas veja, não. Pior que não. E aí eu tinha colocado que era uma proposta de um debate para a gente fazer no encontro presencial, tá certo? Mas. Uhum.
Mas leiam fiquem com esse compromisso também, tá certo? De ler as páginas de 47 a 50 para vocês entenderem e a gente poder debater. Mas deixa eu só adiantar, tá certo? Na página 47 vai introduzir assim, ó. A plena participação na missa atua-se e manifesta-se pela comunhão sacramental, ok? Então, a plena participação se expressa pela comunhão, ok? Quem, portanto, mesmo já tendo recebido a Sagrada Eucaristia, participar no mesmo dia de outra missa, poderá, ainda no decorrer dessa mesma missa, receber novamente, ou seja, pela segunda vez, a comunhão. Consta no cânone 917 do Código de Direito Canônico. Quem tiver recebido a Santíssima Eucaristia pode voltar a recebê-la de novo no mesmo dia, mas somente dentro da celebração eucarística e quem participe, salvo o prescrito no cânone 921, parágrafo 2º, que diz: mesmo que já tenha comungado nesse dia, aos que se veem em perigo de vida, recomenda-se que comunguem de novo. Essa concessão tem a intenção de favorecer um devocionismo eucarístico que procura angariar o maior número possível de comunhões. Certo? Essa concessão não tem a ver, perdão, li errado, né? Essa concessão não tem a ver com a intenção de favorecer um devocionismo eucarístico que procura angariar o maior número de comunhões. Ou seja, a pessoa pensa que quanto mais missa ela for e mais vezes comungar, mais abençoada ela é. Só que a comunhão, ela é plena e única. Plena e única. E aí o livro vai continuar. A igreja nunca permitiu que se multiplicassem as celebrações eucarísticas sem haver uma verdadeira necessidade pastoral. Sabe quantas vezes o padre ele deve celebrar num domingo? Quem arrisca? Eu já ouvi o padre falar que é até 3 vezes. Vamos lá. A igreja nunca permitiu que se multiplicassem as celebrações eucarísticas sem haver uma verdadeira necessidade pastoral. E aí, o padre, quando diz que ele pode celebrar até 3 vezes, é uma necessidade pastoral que a Conferência dos Bispos do Brasil permite. Todavia, quantas vezes o Papa celebra se você assistir lá no Vaticano? Uma só. Uma só. A celebração eucarística, ela é única, certo? Ela é única. A igreja nunca permitiu nem ao padre celebrar mais de uma vez. Nem ao padre. Essa permissão é dada pelos cânones aqui que cita o direito canônico por uma necessidade pastoral, pelo número de fiéis elevados, pela quantidade de igrejas naquela região, que não dá conta de atender com uma única celebração. Na Igreja Catedral da Sé, qual é o horário da missa, alguém sabe? No domingo? 9 da manhã. E é a única. Na Catedral da Sé só se celebra uma missa. Na Catedral de São Pedro, em Roma, na praça, que o povo fica na praça ou dentro da Basílica de São Pedro, mas geralmente o Papa celebra na praça, né? É uma missa só. A celebração, ela é única. A igreja nunca permitiu que o padre saísse celebrando 2, 3, 4, 10 missas num dia, não. É por uma necessidade pastoral, uma verdadeira necessidade pastoral, que quem define é a Conferência dos Bispos, tá certo? Então, não é permitido, nem necessário comungar mais de uma vez no domingo, tá certo? A permissão que se dá, inclusive, é também por necessidade pastoral. Teve um ministro que uma vez me disse: Jason, tem domingo que eu sirvo em 4 missas. Eu, se tá errado você, tá errado a paróquia e a pessoa do pároco. E tá errado os outros ministros. Não tem uma escala não, criatura. Porque ou tu quer fazer tudo sozinho, certo? Ou o povo tá com preguiça de dividir contigo. E o padre ainda permite que isso aconteça. Quando eu tenho proximidade com as pessoas, não leva a mal não, tá? Isso é pessoas que eu tenho intimidade, eu falo nesse tom, tá? Da intimidade eu falo nesse tom. Mas veja, tá errado. Tá errado. É uma necessidade pastoral. Tanto que eu, na escala, eu só devo servir em uma missa. Se tiver mais de uma, tem algo errado. Ou eu fui socorrer alguém que faltou, alguma coisa aconteceu, mas eu só sirvo em uma missa.
Eu não preciso servir a igreja se a igreja está precisando de mim mais de uma vez no mesmo domingo, tem algo errado. Tá faltando ministro, o povo está sem compromisso e o padre está permitindo porque assim, o padre quer que alguém resolva. Às vezes o padre está preocupado com tanta coisa que ele fecha os olhos para certas coisas porque quer que seja feito. Ele não vai entrar nesse debate não. Mas a celebração, nem o padre tem permissão para celebrar mais de uma vez por dia. É só por uma necessidade pastoral, reconhecida e autorizada. A Igreja do Brasil permite que se celebre, se eu não me engano, até quatro, tá? Não sei se na arquidiocese baixou para três, mas eu lembro em outras situações que se falou de até quatro missas, tá? E até quatro na arquidiocese, né? Pronto, até quatro. Por necessidade pastoral. Porque imagina. Isso, isso. Aham. É como todo direito, né? Sim, é. Mas aí veja, quanto mais eu comungar, não no mesmo dia. Se eu, parti- Se eu puder participar de missa diária, a missa diária seria uma bênção, eu comungar todos os dias, ok? Mas, hum, uhum, sim, sim, sim. E aí, veja, aí são entendimentos complementares, porque, como todo direito, às vezes o direito faz mais sentido na brecha do que exatamente na norma, né? Porque é assim que ela vai se atualizando, tá? Mas percebam que, por uma questão de maturidade, vamos pensar pelo lado da maturidade. Tem gente que comunga várias vezes por puro devocionismo. E Eucaristia, eu posso ter devoção à Nossa Senhora, a São José, aos arcanjos, enfim. E isso não é sinal de intimidade, minha gente. Fala muito mais da imaturidade da pessoa, certo? De não se dar por satisfeita por uma comunhão, certo? Da maturidade da pessoa, do tempo disponível que ela tem, né? Porque eu não tenho tempo para ir para, né, quatro missas no domingo, por exemplo, né? Então você vê que tem algo aí que tá meio torto na vida da pessoa. Por isso que é um debate, por isso que eu sugeri como um debate, tá certo? Porque na, duas vezes por dia, eu vou dar um exemplo. Sábado passado, alguém lembra qual foi a solenidade do sábado passado? Sim, sábado agora, antes de ontem. Imaculado Coração de Maria, ok? Sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus. No sábado, Imaculado Coração de Maria, certo? O sábado à tarde, liturgicamente, é o quê? O sábado à tarde, liturgicamente, já é o domingo. Então, veja, foi solenidade da Imaculada Conceição sábado pela manhã. As missas do sábado, tarde e noite já não eram mais Imaculado Coração de Maria, já era o quê? São Pedro e São Paulo, que era a solenidade do domingo. Entendeu? Então, se eu fui à missa de manhã, eu participei da missa e comunguei, celebrando a solenidade do Imaculado Conceição de Maria. Fui à missa no mesmo dia à noite e participei da solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Percebeu que aí as duas comunhões fazem sentido?
pelo que é celebrado, entendeu? Pelo que é celebrado. A igreja festejou dessa forma, mas a liturgia ela não muda. Existe, claro, a liturgia, quando a gente vai aprofundando, ela vai dando essas possibilidades da gente ir entendendo de forma mais profunda. Mas veja, sábado, o dia começa com a solenidade do Imaculado Conceição de Maria, mas ele não termina. O sábado à tarde, liturgicamente, já é a véspera do domingo. Então, eu participei de manhã, porque eu sou devoto. Eu não, né? Eu estou dando exemplo, que eu não fui. Eu sou devoto, mas não tive a oportunidade de participar da missa no sábado de manhã para celebrar a solenidade do Imaculado Coração de Maria. E à noite, na minha comunidade, que celebra no sábado, por exemplo, aqui a gente tem São João Batista, né, Santa Clara, e a própria Matriz, que tem missa no sábado, tarde e noite, São Pedro e São Paulo, certo? Então, faz sentido nesse dia eu participar das duas missas. Total sentido. Num sábado de manhã, inclusive, que é comum, que é o sábado do tempo comum, a missa dos doentes, eu vim servir aqui na paróquia na missa dos doentes, eu comunguei. À noite eu fui à missa, São Pedro e São Paulo, ou do domingo comum. Eu participei nesse dia de duas missas e comunguei duas vezes. Fez sentido porque eu participei de celebrações diferentes. Então, quando a gente leia mais profundamente aqui o restante desse tema no livro, que ele vai explicar as situações. Por exemplo, Quinta-feira Santa, na quinta de manhã no Celebra os Santos Óleos, é uma liturgia. À noite, Ceia do Senhor, outra liturgia. Entendeu? Então, é onde faz sentido a participação em duas celebrações e comungar duas vezes. Claro, se eu estou servindo nas duas missas, iguais, por exemplo, fui na paróquia da Matriz de manhã, quando eu cheguei de tarde, me chamaram porque faltou o ministro na comunidade, eu corri lá. Se eu não comungar, fica estranho, porque se eu estou no altar, eu tenho que comungar, tá certo? Não vamos dar uma de músico, não, pelo amor de Deus, né? Porque músico, você vai dar como é um músico, ele baixa a cabeça, ele vira a cara. Não vamos dar uma de músico, não. O ministro, ele tá no altar, e aí se é uma missa, duas, três, enfim, pela ocasião pastoral, ele vai comungar. Você vai comungar, porque fica estranho, imagina o ministro balançar a cabeça, não. A gente pode estar, e aí, imagina, eu vou fechar com isso, por questão da nossa espiritualidade. A gente pode estar, nesse dia, um lixo. Quantas vezes eu subi no altar ali, não querendo estar, porque eu não me achava em condição nenhuma de estar. Porque nós somos seres humanos, temos nossos dias bons e nossos dias ruins. Tá? Tem dia que a gente não acordou, como dizia minha mãe, com o ovo virado, ao contrário. A gente não está bem, não deu tempo confessar, não deu tempo pedir perdão a quem eu deveria pedir, mas por força da escala, da necessidade, eu fui colocado naquela situação. Então ali eu vou, sentadinho ali no meu cantinho, em silêncio, pedindo perdão a Deus, chorando por dentro. Tantas vezes eu estava naquele altar chorando por dentro. Mas cumpri o meu papel da qual fui chamado. Né? As minhas lágrimas estão para dentro. Servi no altar, comunguei no altar, entreguei a comunhão, mesmo estando uma porcaria de ser humano naquele dia. Mas acolhido por Cristo, porque meu ministério até me ajuda a me santificar. Eu vou sair dali às vezes aliviado da amargura que eu estava, mas consciente de que eu vou ter que melhorar para a próxima ocasião. Eu não vou dizer, serve no meu lugar que eu não estou bem hoje não. Pelo amor de Deus. Você só troca se você tiver com uma doença contagiosa, tá certo? Aí, se eu servir hoje, eu vou passar a gripe, vou passar conjuntivite, meningite, sei lá, qualquer coisa. Aí eu não vou não, tá certo? Mas porque hoje eu não tô bem, eu não vou servir. Não cabe pro ministro. Não vamos dar uma de músico, porque essas infantilidades eu deixo pros nossos irmãos músicos, que às vezes estão um pouco distantes do entendimento, tá certo, da missão deles. Mas também não estamos aqui para fazer juízo de valor, não. Tá certo? Eu só quero deixar essa mensagem para que a gente entenda que o nosso serviço ele é necessário primeiramente para nós. O nosso coração é que é tocado primeiro, a gente comunga primeiro, não é por privilégio, é porque a gente precisa ser tocado primeiro, abrir o coração primeiro, estar em comunhão primeiro, para poder assim compartilhar aquela comunhão. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei isso só para poder